paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Que a gente tenha paz e alegria em nossos corações, porque viver sem esses elementos torna os quebra-molas da vida algo que assusta, né? E acaba machucando a gente. Então, antes de nós começarmos, eu vim pensando, né, sobre a nossa realidade, sobre os nossos desafios, a ansiedade que a gente sente para estar, para ser, para realizar alguma coisa. E hoje, especialmente, eu fiquei ansiosa. Não que eu não seja, né? Eu vou disfarçando com um sorriso, né? Vou controlando o meu corpo para todo mundo achar que eu sou calma. Mas eu estou nesse esforço, né? Diz Allan Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as más inclinações. Então, a gente está no trabalho. E aí, eu falei assim, o que eu vou fazer com essa ansiedade, né? Porque deixa a garganta seca, a mão suada, uma preocupação para quê? Se eu vou estar em casa, se eu vou falar aquilo que é o objeto dos meus pensamentos, da minha vontade, é aquilo que eu tanto desejo, que é viver bem, ser útil, sentir vigor, sentir vontade. Então, eu lembrei que nós temos um livro perfeito, que é naquele momento que a gente descobre assim, estou sofrendo. E aí a gente pergunta, por que eu sofro? Esse é o Evangelho. Toda vez que a gente sentir esse incômodo, essa angústia, essa dor da alma, aquilo que nos faz sofrer, a gente tem que tomar esse remédio, né? E existe um capítulo que trata e fala sobre a fé. E é exatamente ela que falta. A gente vai temer o quê? Vou me preocupar por quê? Todos nós, na profissão que escolhemos, na profissão que nos foi possível exercer, naqueles companheiros de jornada que escolhemos, na família que angariamos, nós estamos todos nos esforçando. Mas o maior esforço é sempre assim, eu vou me modificar, porque cada um tem o seu tempo. E assim a gente vai suavizando, né? A nossa estrada, diminuindo a ansiedade, a angústia, esses medos que só embolam nossos pensamentos. Todo mundo se prepara. Todos já passaram pela escola. Todos tiveram que aprender a andar, se comunicar, tiveram que aprender a falar um bom português, outra língua quando oportunidade. Então nós estamos sempre buscando algo, né? E aí, diante disso, quando nós temos esse grande remédio que é o Evangelho, nesse momento em que a gente se pergunta assim, por que eu sofro? Então vamos nos reportar às 5 obras básicas da doutrina, e uma delas nós vamos estudar hoje, que é o Livro dos Espíritos, e vamos fazer uma pergunta bem pessoal e objetiva que todos nós temos que fazer. A gente tem a obrigação de responder. Quem eu sou? E nós temos essas respostas no livro que nós vamos estudar hoje, que é o Livro dos Espíritos. E aí vem aquela outra pergunta, de onde eu vim? Vocês não têm vontade de saber de onde vocês vêm, não? Eu sou muito curiosa. Sempre fui, já nasci assim. Deve ser por isso que a gente gosta de estudar, perguntar. Eu sou perguntadeira mesmo. Então nós temos que sempre nos questionar de onde eu vim. Não foi da barriga da mamãe, né? Isso já faz tempo. Aí a gente quer saber de que planetinha eu vim,
Se eu não vim de outro planeta, em que local, na erraticidade, tem esse nome complicado, né? Mas é a nossa condição, enquanto não estamos encarnados, então nós estamos na erraticidade. De onde eu vim? Então, está lá a Gênese nos explicando de maneira lindíssima e científica de onde eu vim. Aí a gente se pergunta também, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Já se perguntar? Quem já está na minha idade sabe bem o que é esse questionamento, né? A gente já está em outra etapa. A gente já quer viver melhor e já está se preocupando, sim. Ocupando a mente. Para onde que eu vou, afinal? O Céu e o Inferno é uma obra fantástica, linda, e que todo aquele que chega à doutrina deveria estudar. É muito esclarecedora. E aí nós vamos seguindo, né? Quando a gente se pergunta assim, o que eu estou sentindo? Aí dá aquela sensação estranha, eu não estava assim, por que eu estou desse jeito agora? Existe um livro que nos esclarece, nos orienta, nos ensina que a gente precisa ler 1, 2, 3 e continuar lendo até desencarnar, porque a gente ainda vai precisar aprender, que é o livro dos médiuns. E assim nós vamos passeando nessa grande aventura que é essa experiência que nós estamos vivendo, num momento como esse único das nossas vidas, que nós estamos encarnados nesse momento de transição, em que somos muito cobrados, em que somos muito atingidos, tanto pela luz quanto pela sombra. Mas não é a sombra que nos impõe, é aquela sombra que eu faço questão ainda de carregar. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus limites, eu preciso observar o que é que eu provoco no meu entorno. De preferência, eu tenho que perguntar àquela criança que convive comigo. Porque é ela que vai dizer, nossa, hoje você está bem, está carinhosa. Agora, aquele dia que a gente não está, a criança vai dizer o quê? Vocês sabem o que a criança fala, né? Falar a verdade. Como a gente tem que respeitar a criança. Está lá. Aliás, a gente, quando é criança, sabe o que vai ser? Sempre. É o que a nossa alma deseja, né? E a criança diz assim, eu quero cantar. Eu quero ser lixeiro. Eu quero ser isso, ser aquilo. E a gente fica olhando aquela pessoa e diz assim, coitado. Ou então a gente quer direcionar. Então viver é essa grande aventura. E quando nós estamos numa casa espírita, que nos oferece um esclarecimento, um conforto, um acolhimento. E não é só isso. Não sei se vocês experimentam isso. Quando a gente chega aqui, a gente sente uma alegria que não sabe de onde vem. A gente sente um bem-estar que não entende. Aí depois de um certo momento a gente fala assim, eu estou diferente. Invariavelmente, aquela bagagem pesada que a gente vem arrastando e traz da nossa casa, da nossa vida, às vezes ela fica lá fora. Não são outros, não são aqueles a que nós chamamos de espíritos obsessores, são aqueles que eu convido para a minha vida. São aqueles que eu alimento com os meus pensamentos, com as minhas emoções desgovernadas. Então a gente tem que parar com isso, né? De apontar para o outro, seja encarnado, seja desencarnado. Então, se eu estou em sofrimento, eu tenho que me cuidar. O corpo é a estação final. O corpo alcançado é aquele momento em que não tem como fugir, né? Está doendo, então não dá para eu adiar mais. Agora, primeiro começa no ser espiritual que nós somos. Então, invariavelmente, para eu me conhecer, eu tenho que observar como vão meus pensamentos. Eu estou sendo simpática, eu estou sendo cortês, mas será que de fato eu estou alimentando esse tipo de pensamento? Então a gente tem que encontrar isso.
Porque eu vou desencarnar. E quando eu desencarnar, não tem jeito, eu não vou poder esconder mais isso. E aí eu vou tomar um susto. Mas estamos todos no nosso esforço, eu tenho certeza, cada um que veio aqui hoje, em busca de uma palavra, em busca de uma ambiência, em busca de um estudo, em busca do passe, veio buscar algo de fato. Então, que nós tenhamos bons ouvidos, que nós possamos abrir o nosso coração, porque às vezes a gente diz assim, esse assunto está chato. Mas vamos perseverar, porque durante o estudo há sempre aquilo que nós viemos buscar. Sempre. Nada é por acaso, né? Então vamos entrar no nosso estudo, porque nós viemos aqui para isso, né? Aí nós começamos com essa imagem bonita. Eu acho lindíssima, adoro ela. E é bom, né? Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente já respira melhor, sabe que esses estados existem e que eu posso alcançá-los. Então, nós vamos falar hoje sobre as diferentes ordens de espíritos, que estão nas questões 96 a 99 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lê-las. Na pergunta 96... são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado? Essa é a resposta. Então, toda vez que nós lemos uma obra como essa, e hoje nós vamos ler algumas perguntas, ouvir, refletir, filosofar, nós temos sempre que nos reportar à ordem prática do conhecimento. O que isso está me esclarecendo? Onde eu vou chegar com essa informação? Então, quando nos diz que são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, vamos nos reportar à nossa realidade? Onde nós vivemos? Vamos começar pelo núcleo familiar. Somos iguais? Aí que começa a fumacinha, né? Porque a gente não é igual, a gente tem que conviver com as diferenças. Então, nós já fizemos aquela fotografia mental. No trabalho nosso, no local onde moramos, somos iguais? Também não. Na cidade, em qualquer meio onde nós estivermos, para nossa felicidade, nem todos são como nós. Existem aqueles que são mais esclarecidos, existem aqueles que são solidários, solícitos, existem aqueles que ficam sentados e esperando, como a gente ouvia, né? Não existe nem bom demais, agora é VLT e daí para cima. Mas lembra quando falava assim, está sentado esperando o bonde passar? Existem aqueles. No entanto, nunca julguemos, esse é o maior erro nosso. Deixa o outro. Ele está tendo a mesma oportunidade que a gente. Um dia o bichinho acorda. Eu não sei em que escala dessa eu estou, em que ordem dessa realmente eu estou, o quanto eu tenho consciência ampliada e esclarecimento. Eu estou no meu caminho. Então, nós vamos seguindo. Na pergunta 97, as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? A resposta: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Pronto, já deu um nó na cabeça da gente, né? Então tudo é possível, e de fato é. É que a gente fica limitando, né? Fica tentando decodificar algo. E ele está nos dando, os espíritos estão nos dando a liberdade de pensar. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais, porque não vamos esquecer, estamos encarnados aonde? No planeta Terra. E enquanto terráqueos que somos, nós estamos aqui para aprender a navegar, a entrar em conexão com a lei cósmica. E a lei cósmica é aquela que Jesus veio nos ensinar.
Qual é a lei? Qual é a orientação maior que Jesus veio nos trazer? É aquela palavrinha bonita que a gente adora falar. Amor. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, que são os espíritos puros. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. Os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mas que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então está assim, bem claro, né? Bem enxutinho. Essas 3 ordens básicas, mas que, como a gente leu antes, elas podem se multiplicar infinitamente. Né? Mas não há uma linha demarcatória. No entanto, a grosso modo, existem esses 3 degraus. E aí a gente se pergunta assim, onde eu estou? Em que categoria eu me incluo? Porque se a gente fizer assim, né, tiver um pensamento raso, onde eu estou, né? Eu estou no planeta Terra. Planeta Terra, qual é a categoria dele? Provas e expiações, caminhando a passos largos, graças a Deus, para regeneração. E o que é um estado regenerativo, especialmente para um orbe? Quem são esses habitantes? Já pararam para pensar? Já estudaram sobre isso? É fascinante. Então, quem são esses que habitam um orbe regenerado, em franca expansão para a regeneração? São aqueles com tendência ao bem. Não fomentam no pensamento, nas palavras, nas ações, o mal, a violência, o roubo, a mentira, tudo aquilo que a gente, né, ensina uma criança que não deve fazer, porque somos educadores, mas que durante a nossa vida, às vezes, nós aceitamos ou praticamos atos que não concordamos. Então a gente vive ainda essa turbulência, né, do anjo e do demônio, da luz e da sombra. Então existem 3 características, 3 funções, 3 alternativas fantásticas, como uma fórmula que a gente não pode esquecer. Isso a gente tem que decorar e praticar, que vai nos ajudar nesse nosso adiantamento, enquanto ser espiritual, enquanto ser moral, social. O primeiro dele, nós já falamos, nós precisamos ter autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, aonde eu posso chegar, o que é de fato que eu estou fazendo com a minha vida, porque eu tenho determinadas tendências, eu estou me esforçando, mas eu não avanço, eu preciso me conhecer. E depois, o próximo passo é ter conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso questionar, eu preciso refletir, eu preciso angariar recursos, porque eles vão me ajudar nessa minha caminhada. E sem o terceiro passo, eu vou estar perdendo tempo, que é aquilo que também a doutrina nos traz, é a prática no bem. Então eu preciso me conhecer, eu preciso ter conhecimento e eu preciso praticar o bem. E aí nós vamos parar para pensar, como é que eu vou praticar o bem? Eu vou ser voluntário na casa espírita? Eu posso ser. Se eu estiver estudando na casa, né? Se eu me ligar à casa, eu posso. Mas qual é o trabalho voluntário? Qual é aquele trabalho no bem, a prática no bem perfeita que eu posso realizar? Sem ir para a casa espírita. Todos sabemos, não é? Primeiro é conosco. Se não partir de cada um de nós, fica difícil. Porque o outro pensa, não pensa? O outro sente. Então ele vai saber quem eu sou. E se eu não praticar o bem comigo mesmo, eu vou estar tendo pouco recurso para
amar, compreender, tolerar o próximo. E o próximo é aquele que está bem pertinho de mim. E é desse que a gente foge, né? Por isso que a gente vai para a casa espírita. A gente vai ser voluntário, porque em casa às vezes eu não consigo. Em casa é difícil. No trabalho, muito difícil. Eu vou trocar de trabalho, porque ali não dá. Podem reparar. Sempre se questionem. Eu quero trocar de relacionamento, de casa, de lugar, de trabalho. Me falta paz. Esse papaléguas. Sai correndo vida fora, fazendo fumaça, poeira na estrada. E aí a gente chega aos 50 anos. 60, 70. E se nós não aproveitarmos a oportunidade, nem que seja de um dia, para nos modificarmos, essa escola que a gente tem a oportunidade de estar, que é essa vida nossa, passou. E não foi o outro que me reprovou, não, sou eu mesmo. Eu não quero estudar, eu não quero conviver bem. Eu belisco o colega, eu mordo, eu falo mal, eu arrasto cadeira, eu faço bagunça. Eu atrapalho o professor, eu falto aula. Então vamos seguir. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza, né, aqueles espíritos que são da terceira ordem. Então, primeira, segunda e terceira. E aí, um último questionamento. Em que categoria a massa encarnada neste planeta se enquadra? Na terceira ainda. Apesar de não sermos tão primitivos, né? A gente tem um pouco de conhecimento, às vezes a gente tem aqueles lapsos de sermos solidários, solícitos, especialmente nós aqui, né? É um país lindo. O nosso comportamento é único, não existe o outro em nenhum outro lugar, porque a gente está sempre de olho em quem está ao nosso lado. Às vezes acha que a gente é barulhento e fofoqueiro. Mas é que a gente tem, né, parece que está no nosso DNA, o interesse pelo outro. Quando a gente fica um pouquinho mais maduro, isso diminui. Não é fofoca. É o interesse genuíno em saber como o outro vai. É nos importarmos, né? Então eu quero contar uma história para vocês em cima disso que a gente já está conversando. É um fato, mas que cada um tem a sua maneira de contar essa história. E eu fui lembrada 2 vezes, né? Essa semana sobre essa história. Eu falei, então tá legal, vou contar. É a história verídica de um piloto americano que durante a guerra do Vietnã teve que cair em solo inimigo e ficou prisioneiro bons anos, naquelas condições que nós sabemos. Quando ele conseguiu a liberdade dele, tornou-se uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, dava palestras, ensinava pessoas a superação. Bem, um dia ele estava numa lanchonete, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história, mas é sempre bom a gente falar nela. Um dia ele estava numa lanchonete e alguém reconheceu ele. Mas é normal, né? Uma figura pública que ele havia se tornado. Aí ele cumprimentou aquele homem, né, que chegou até ele e falou, eu te conheço. Aí ele, sim, da onde? Aí aquela pessoa olhou para ele, né, aquele lapso de tempo, e disse assim, eu era aquele que dobrava o seu paraquedas. E aí esse oficial voltou lá atrás e passou por uma reflexão muito profunda. Sabe aquele momento que a gente faz assim, volta atrás e avança, e em fração de segundos a gente tem a consciência amplia, parece que a gente avança, e foi esse o momento dele. Porque quando ele ouviu daquele homem que ele era aquele que havia dobrado o paraquedas dele, ele teve consciência de que ele estava vivo porque alguém dobrou criteriosamente o paraquedas dele.
Ele teve que abandonar o avião, mas ele caiu em solo e estava vivo. Estava ajudando pessoas, né? Estava satisfeito com a vida dele. E ele ficou tão grato àquele homem. Foi a modificação. Aí vocês vejam como que a vida é engraçada, né? A gente passa pela vida, a gente estuda, aí a gente ensina, a gente acha que aprendeu. Um belo dia, basta uma frase que é tão determinante, porque é aquela frase que aciona o botãozinho, né? Então é nesse momento que há um despertamento na gente. Pois então, esse homem despertou. E nunca mais as palestras dele foram iguais, porque ele começava assim. Já agradeceu a quem dobrou o seu paraquedas hoje? E é essa a mensagem que a gente tem que levar, uma das, hoje. Gratidão àquele que abre a porta para a gente passar, aquele que leva a comida para a nossa casa, aquele que nos dá carinho, aquele que nos chama atenção, aquele que está sempre junto da gente. Não importa, companheiro de jornada, o cônjuge, o filho, o amigo. Como há essas pessoas na nossa vida? Sempre há aqueles que estão ali cuidando da gente, quietamente, às vezes. E a gente não sabe, porque às vezes essa pessoa está longe, mas só porque a gente deu um sorriso bem gostoso e um abraço na hora certa, aquela pessoa ora por nós. E ora com a tal da gratidão, com o amor. E isso faz uma diferença na vida da gente, que a gente não faz ideia. Então, quando nós estudamos sobre essas ordens de espíritos, né, e estamos entendendo que, basicamente, elas se subdividem em 3, todas são aprendizado, para que cheguemos à perfeição, e vamos chegar, essa é a melhor notícia. Eu posso retardar a minha caminhada, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que seguir. Mas tem uma hora que parece que desperta, né? Então, eu vou chegar à pureza. E aí é um outro capítulo, que é algo tão impressionante, que não tem nem palavras para a gente descrever. Então, nós conhecemos bem os seres mais primitivos, tendenciosos não só pela ignorância, mas a violência, né? A truculência num todo, e aqueles que nós convivemos mais comumente, que são os da segunda categoria. Então, na questão 98, os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, todos aqueles que já estão nessa categoria, isso já está instituído, faz parte daquele ser, né? Então, ele já é um ser que pensa no bem, deseja o bem, mas ele ainda passa por provas, e vai ter que passar, né? Até chegar a esse grau máximo aí. Nós vamos passar pelas provas, e quando nós nos aprofundamos, e vamos falar de outros orbes mais à frente, há orbes em que há paz, sabe? Aquilo que a gente só vê às vezes em filme de ficção, em que as pessoas se dão bem. Aquela foto inicial, né? Não que as pessoas fiquem inativas, não, a vida é vida mesmo. Boa vida. Mesmo nessas condições, até alcançarmos o grau máximo, nós vamos passar pelas provas. Porque para eu avançar, eu não tenho que ser testado. Tem sempre prova, não adianta. A gente acha que abandona a escola, né? Abandona não. Terminou esse ciclo, não tem mais prova. Tem. E a mais importante e fundamental
eu tenho que mudar de categoria. E estamos todos nessa escola. E estamos mesmo, né? O nosso planeta não vai se tornar regenerado, mesmo com a minha participação ou não? Isso vai acontecer, está determinado. Então, vamos à última questão, que é a 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Quando nós estudamos o livro dos médiuns, especialmente, nós vamos encontrar, né, a descrição deles. E aí a gente pensa assim, né? Não são só os desencarnados, somos nós. O tempo todo. Mas nós não nos damos conta, porque estamos num esforço de sermos educados, não é verdade? Pelo menos mamãe ensinou isso, papai também. A gente quer voar no pescoço da pessoa, mas não pode. A gente quer chutar a porta, mas não deve. A gente quer gritar, chorar daquele jeito, né? Mas não pode. Existem leis que nos regem. Estão aí no Código Civil. Então, a vida nos ensina. Se enquanto pequenos e imaturos nós não aprendemos, a vida vai nos ensinar. E aí dói. Dói porque eu não quis avançar, eu não quis aprender, eu não ouvi papai e mamãe. Então, a vida me alcança de uma maneira que eu não sei lidar. Eu ainda estou nos meus 5 metros de diâmetro, eu enxergo só a mim. É difícil me relacionar. E percebam, hoje o conhecimento está disseminado, né? Nós temos oportunidade, graças à internet, de lermos livros, viajarmos, ouvirmos pessoas. Há incontáveis boas palestras à nossa disposição. Então, quando a gente se dispõe a angariar esses recursos, eles estão ali. Então, nunca foi, vocês vejam a ordem prática, nunca foi tão fácil avançar. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, né? Parece que a humanidade não tem jeito, mas tem. Nós estamos juntos e misturados. Nós temos bons mestres entre nós. Nós temos boas pessoas dando bons exemplos efetivos. E às vezes elas estão ao nosso lado. Como também temos aquelas que estão se esforçando, mas tem dia que ela não está bem, não é? Tem dia que ela acordou mal. Tem dia que o lado sombra dela, né, prevalece. Mas ela pode se esforçar. Ela vem para a casa espírita, ela toma um passe, ela faz o evangelho, não é, Djanira? Todo dia. E aí ela dá uma melhorada. Nós precisamos buscar esses recursos, porque sós nós não vamos conseguir. Precisamos fazer essas pontes. Podem perceber, aquela pessoa que entristeceu, que cansou da vida, que por fim deprimiu, a coisa mais difícil para ela é conviver com pessoas. Ela diz, eu não consigo, eu não tenho um ânimo, eu não tenho disposição. E tudo que essa pessoa precisa é abrir a porta da casa para ver gente, ouvir gente. E aí um belo dia ela vai descobrir que o problema dela é tão pequeno perto de outro. Eu vou relatar para vocês o que eu ouvi. E eu acho que é um ótimo exemplo. Uma senhora muito queixosa, sempre muito queixosa, sempre. E ela mesma reconhece que ela não tem motivos para ser queixosa, mas ela reclama de tudo. Tudo para ela é difícil.
E ela foi ao médico e teve a sorte de encontrar um médico, um bom médico. Ou naquele momento ele estava tão bem que ele resolveu ter uma conversa com ela, né? Isso é real e aconteceu aqui, em Cabo Frio. Então esse médico virou para ela: eu entendo a senhora, porque eu tenho uma igualzinha na minha família. Aí a senhora já ficou, né, assim, sim, tenho. É a minha filha. Então, ai meu Deus, se essa pessoa está aqui, vai para a internet, né? Me desculpa, mas eu vou contar essa história. Agora é tudo público. Mas enfim, a gente tem que tomar maior cuidado, né? Não pode nem ficar descabelado. Mas enfim, se tiver aqui, me perdoa, mas eu vou contar. Não vou citar nomes. Depois a gente conversa. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Aí ele falou assim: eu tenho sim, minha filha. A minha filha mora no endereço privilegiado, em Ipanema, de frente para o mar. Aí a gente já imagina, né? Essa pessoa mora nos endereços mais caros do planeta, vocês sabem. E médica, não vou citar qual é a especialidade dela, vamos ficar por aqui. É médica, casada com um médico. E teve um filhinho há pouco tempo. E esse filhinho... mas aí a gente entende que a mulher entende, tá? A gente às vezes fica nervosa, né? Fica até deprimida, fica cansada. E às vezes a gente dá um bolo na cabeça da gente, a gente começa a reclamar de tudo, a gente não fica mal. E aí, mas ele, querendo orientar essa senhora, virou e falou assim: pois então, ela mora bem, ela vive bem, ela tem uma família constituída. Meu neto nasceu, ela tem babá, a minha esposa e a sogra para ajudar ela. E está reclamando de tudo, reclama de tudo. E aí, é esse o pacotinho que a gente tem, né? Vocês vejam como nós estamos, às vezes, no local certo, vivendo o que precisamos viver, com todos os recursos, mas estamos nos negando a encontrar a alegria de viver, a gratidão. Quem dobrou meu paraquedas hoje? Vou agradecer. E essa pessoa que dobrou meu paraquedas hoje está do meu lado. Às vezes ela não está tão longe, não. E essa senhora, quando ouviu isso, me contou tão feliz, falou assim: eu tenho que aprender. Mas a história segue. Ele resolveu conversar com 2 varredoras de rua, que estavam lá no trabalhinho delas, e ouviu as histórias delas, e nem precisamos dizer qual foi a história. Muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade, problemas seríssimos em casa. O marido no tráfico, a outra perdeu um ente muito próximo. Aquela situação social que nós sabemos que está ao nosso lado o tempo inteiro. E aí ele lembrou de novo da filha. E aí vamos pensar, onde a gente mora? A gente não mora, né? Alguém aqui mora em frente à praia de Ipanema? Não, né? Alguém mora aqui em frente à praia do Forte? Diz que mora. Tem alguém aqui que mora, né? Não precisa levantar o braço, não. Vocês sabem o que é morar ali, né? Quando não está ventando, é o céu na terra. Porque quando venta, a gente quer ir embora, né? Mas quando não venta, estou no céu. E é verdade. Mas quantas vezes você está num lugar como esse e está amargurado, está encontrando dificuldade, está tricotando a sua dor, está potencializando ela, e o pior, você está contaminando a psicosfera da sua casa, do seu prédio, da sua rua, desse ar ainda tão limpo que é dessa cidade. Então, nós estamos ainda, muitas vezes, navegando nesse perigo que é o distanciamento da luz que nós somos. Porque a gente tem que acreditar nisso. E quem duvida, vou dar um bom exemplo. Eu já passei por isso. E muitos de vocês talvez tenham tido esse merecimento de alguém ver. Então, foi até um dia que eu estava aqui na casa
E no momento que a gente encerrou o trabalho, eu fiz a prece. E quando eu fiz a prece, e quando a gente está num trabalho assim, a gente é tão envolvido, né? Porque a bagagem toda está lá fora. A gente fica feliz, fica bem aqui. E eu sei que eu estava, como sempre fico, num estado de espírito tão bom. E aí uma senhora, que eu nunca mais vi, tão interessante, nunca mais vi essa senhora. Ela se levantou, veio até perto de mim e beijou minha mão. Aí eu falei assim, não precisa fazer isso. Aí beijei a mão dela. Porque a gente também tem que entender, né? A gente não pode dizer assim, um sermão, não faça isso, né? Eu não sou ninguém e não se deve fazer isso. Não, aquilo é o que ela queria me doar. Então eu aceitei. Eu beijei a mão dela e aí eu falei assim, aí brinquei e disse assim, mas não precisa, né? Aí ela falou assim, precisa sim, minha filha. Aí eu, mas por quê? Perguntadeira. Aí disse assim, porque era uma luz tão grande e azulada que estava te envolvendo, que eu fiquei num estado tão feliz e tão grata que eu tinha que vir te cumprimentar. Aí eu entendi na prática o que é ter essa luz, porque a gente tem, mas o que a gente faz com ela? Quando a gente faz uma prece bonita, sentida, e a gente aprende isso, né, no Evangelho. O que é a prece, realmente? Então, ela tem que vir do coração, né? Quando a gente faz essa prece, a gente vira um arco-íris, gente. Todo mundo. Quando a gente faz uma boa ação, é de coração, a gente fica também vibrando. Agora, não preciso nem dizer qual é a cor que a gente fica. Quando a gente está bravo, a gente quer consertar alguém, não é? A gente não pode esquecer. Nós somos seres eletrônicos, nós somos espírito, nós temos luz. E quando a gente resolve fazer uso dela, né? Deixar ela fluir, é uma coisa linda. Basta uma restezinha de luz desse tamanhinho para iluminar uma grande área. Nós ficamos sem luz por algumas horas. Aliás, que esquisito, né? Foram mais de 4 horas sem luz, aí haja vela, porque aquela tal da luz eletrônica não funcionava, tem que carregar aquilo, né? A gente bota para carregar, acha que vai usar, tem que carregar e não tem luz. Então foi a tal da vela. Aí era uma chama desse tamanico, a gente está acostumado com isso aqui, e a gente vai se acostumando com aquilo, né? E vê que aquela chama desse tamaninho, de fato, ela ilumina. Nós somos isso. E quando nós temos essa boa vontade, nós saímos de uma determinada categoria por hora e respiramos. Vivemos a experiência de um ser numa condição melhor. Porque o que determina um ser ignorante, mal, entre aspas, né? Porque isso é uma palavra que às vezes não é tão bem, não se deve empregar, mas nessa ignorância das suas forças, das suas capacidades, aí sai por aí batendo cabeça. Quando nós saímos desse ponto e fazemos algo verdadeiramente bom, nós experimentamos uma alegria que vocês sabem qual é. E às vezes a gente fala, eu quero guardar essa alegria aqui comigo, porque é tão difícil sentir isso. Gente, nós só vivemos bem, isso é fato, quando nós acendemos essa luz, essa chama divina que nós temos, e vibramos no amor. É isso que determina a minha qualidade de vida, ou a ausência dela, é isso. Fora isso, nós estamos por aí numa tentativa de acertar. É isso que a doutrina ela nos ensina, os espíritos nos ensinam, mas acima de tudo Jesus veio, né, nos trazer essa nova ordem. E nós estamos aqui ainda tentando exercitá-la, já sabemos, mas ainda estamos criando mecanismos e hábitos para sermos bons. Então, aquele homem de bem,
que nós encontramos lá descrito no Evangelho. E às vezes a gente fica pensando assim, estou muito longe de ser aquilo. É esse homem de bem que vai caminhar nessa nova terra. E nós vamos nos esforçar para sermos, não ele em toda a sua propriedade, mas nos aproximar disso. Vamos exercitar aquilo que a gente aprende, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vamos acreditar. Então, existem 2 recursos para isso. Para que eu ame, para que eu exale o amor, eu preciso perdoar. Sem perdoar eu não avanço. Tá? Então vamos refletir sobre isso. Há muitos recursos, há muita ajuda para isso. Nós precisamos nos aprofundar. E aí, viver, né, com mais alegria, mais boa vontade. Eu estou vendo a hora, faltam 10 minutos, eu não cheguei nem na metade do que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu vou ler, tá? Porque eu já li o 99? Então fechamos pelo menos o Livro dos Espíritos. Eu vou ler, porque eu acho fascinante esse capítulo do Evangelho, que é o 3, que fala sobre as muitas moradas da casa de meu pai. É uma viagem lindíssima. É um esclarecimento muito grande. Então, assim, eu pincei trechos e eu quero compartilhar com vocês. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, como também não há como fazer essa classificação rigorosa das ordens dos espíritos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral, desta forma: mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. Então esses são os nossos endereços, né? Os de agora e os possíveis. Entre os degraus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações, de tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos. Do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o originou. Não é fascinante? É tão lindo, tão esclarecedor. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Aqui a gente pesa muito, né? Ainda mais quando a gente está acima do peso. Imagine que é viver num lugar desse, né? Ao invés de se arrastarem sobre o solo, que é o nosso caso, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície ou planam na atmosfera, sem outro esforço a não ser o da vontade. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se.
Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, e esse desejo não é um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com dedicação para chegar a igualá-los. Daí a importância de nós acordarmos para isso, mas cada um acorda no seu momento, né? O dia que a gente acorda, a gente acaba ficando ansioso, aí também tem que diminuir, né? Porque a gente tem uma relativa pressa. No vosso mundo, tendes necessidade do mal. Olha, isso é pura filosofia. Tendes necessidade do mal para apreciar o bem, da noite para admirar a luz, da doença para valorizar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não existem. A luz e a beleza e a calma da alma são eternas, proporcionando uma alegria livre da perturbação e da angústia da vida material e do contato com os maus que lá não têm acesso. Eu acho que eu vou conseguir, não vou conseguir, mas eu tenho que falar sobre esse livro chamado Cartas de uma Morta, que foi, dito, né? Que foi, na verdade, o primeiro livro que Chico começou a psicografar, no entanto, foi lançado em segundo, né, momento. O primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, e logo depois, em 1935, esse livro foi lançado. Agora imaginem um livro em que a mãe de Chico descreve a vida dela, né, como um diário, a vida dela na erraticidade. E ela sonhava, porque ela se interessava muito por Saturno. Agora imagine, a filha de uma lavadeira, em 1915 aproximadamente, sonhando em conhecer Saturno. Eu pergunto a vocês, em 2017, vocês têm ideia de quantos satélites orbitam em torno de Saturno? Ninguém aqui gosta de astronomia, né? Ninguém gosta de ET, estudar essas coisas, outros planetas. Bom, são 69. Isso é o que descobriram, né? Também a gente sabe que isso tudo é relativo. Imagine aquele planeta imenso, com aquele anel lindo. É lindo, né, Saturno? Quando a gente estuda e vê, é um deslumbre. Gente, nós temos um satélite que se chama Lua. Saturno tem um monte. Imaginem o que é aquele planeta. Este é nosso vizinho, né? Ela foi visitar. Então, ela visitou Marte, ela visitou Saturno e descreve nesse livro, além de outras passagens lindíssimas. É um livro pequeno, mas que é obrigatória a leitura, tá? Porque nós temos que começar a olhar para cima, começar a ampliar não só a nossa consciência, as nossas perspectivas. E aí ela descreve de maneira brilhante determinadas passagens. Eu vou ler só alguns trechos. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz. Percebam a profundidade daquela senhora simples. Os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, ou seja, nós, né? Existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada, o que de fato caracteriza os orbes mais adiantados, e nós estamos avançando, né? A mediunidade vai ser algo realmente cada vez mais comum entre nós. Daí a importância de nós entendermos. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé.
Não amontoam riquezas que resplendem no solo em que pisam. Mais à frente, o planeta Marte, só um pequenino trecho sobre ele. O nosso vizinho, né? Que foi intitulado Marte. E aí nos reporta, né, ao Deus da guerra. Porque ele é vermelho, né? Um planeta vermelho, avermelhado. E toda vez, isso está na nossa história lá de trás, quando a gente ouvia falar dos marcianos, a gente tinha medo deles, né? Que eles invadissem a Terra, porque eles eram perigosos, belicosos, e que eles iam dominar a Terra. Quem não assistiu esses filmes, hein? Quem não ouviu essas histórias? Quem não teve medo de uma navezinha né, parar no seu quintal? Aí a gente tem a surpresa. Todas essas distantes pátrias que vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa, não poderiam estar vazios e abandonados? Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos em obras, sem habitantes e sem vida? São os orbes. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Vou mais à frente para a gente falar sobre eles. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade, formada de edificações profundamente análogas à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes. Em Marte, percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra. Mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-me então o mestre que me acompanhava que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Ou seja, a forma era humanoide, mas com algumas diferenças. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de virtualhas de outros seres da criação. O dia ali é igual ao da Terra. E assim, mais à frente, ela fala, né? Não vou continuar, porque nós temos que respeitar o horário. Então, vamos só fazer uma reflexão rápida. Esse livro foi lançado, publicado em 1935. A Guerra Fria, a ida ao homem à Lua, que se deu na década de 70, quando se falava muito sobre outros planetas, sobre seres extraterrestres, e vinham comprovações, se acreditava que esse planeta, quem estivesse lá, seriam seres violentos, e aí quando nós ouvimos, né, sob a envergadura de toda a seriedade e a amorosidade de Chico Xavier, no seio da sua família, ou seja, a sua mãe, Maria de João de Deus, descrevendo a vida em Marte, aí a gente para pensar quanto conhecimento há e havia, mas que poucos de nós decidiu absorver, buscar, e o conhecimento continua. Nós precisamos, para a nossa evolução, estudar. Nós precisamos, para a nossa evolução, nos conhecermos e sermos, né, aqueles que colaboram para que a gente sinta paz, sinta alegria, bem-estar. Então, meus amigos, eu desejo a todos uma boa noite.
aos que nos acompanham aqui fisicamente, os que são os virtuais, os que estão em outra dimensão, mas que vêm estudar conosco também. Que haja muita paz e alegria em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para todos nós.